Distribuição A2 Filmes. O Segredo de Jekyll e Hyde. Não precisa me esperar, Sarah. Ainda tenho meia dúzia de declarações de boa conduta para escrever. E eu suponho que não possam esperar até amanhã de manhã. Infelizmente, não. O Sr. Enfield virá buscá-las logo cedo para a audiência no tribunal. É aquele que foi acusado De de... indecência. É um grande absurdo. Eu conheço o Richard faz uns 15 anos. Jogamos na mesma equipe de cricket aos domingos. Nunca o vi fazendo algo indecente em toda a minha vida. E nem essas pessoas. De quem está falando? Do resto do time de cricket. Desde que ele te pague todas as horas extras. Bem, Gabriel! ele é um amigo, Sarah. Mas eu espero que essa caridade que você está fazendo um dia possa se converter em um trabalho de E verdade. vai. Com escritório próprio, eu prometo. Com uma jornada diária de 9 às 5, você sabe muito bem que trabalhar demais afeta a sua digestão. Das 8 às 5. Com meia hora de almoço. E não demore muito para vir deitar. Ou eu posso acabar dormindo, querido. Gabriel? Henry! Desculpe pela hora. Sua governanta não queria me deixar entrar, mas acho que fui insistente. É um prazer te receber a qualquer hora, Henry. Por favor, sente-se. Não nos falamos Desde o funeral. Meu Deus, quanto tempo faz? Fez um bom trabalho cuidando da herança dos meus pais. Bem, já que você não tem irmãos e também não tem família, foi bastante simples. Ainda com esse problema? A Sarah diz que é excesso de trabalho. Absurdo. São ácidos. Eu tenho um presente para você. A minha última publicação. Compêndio de soluções alcalinas para o alívio do trato digestivo. Soluções alcalinas, meu rapaz. Inimigo natural do excesso de ácido estomacal. E como funciona? Já se esqueceu das aulas de química, Gabriel? Alcalinos neutralizam os ácidos. Como uma briga entre o bem e o mal.
Uma das formas da natureza criar o equilíbrio. Bem, eu te agradeço muito, Henry. Mas não veio de tão longe até a cidade no meio da noite só para me dar um livro. Não, agora não. Agora que eu me tornei dono de toda a herança dos meus pais, me ocorreu que deveria pôr meus próprios assuntos em dia. Por precaução. Entendo. Meu testamento. Gostaria que fosse minha testemunha e depois o guarde. Até o momento pertinente. Muito bem. O que é isso? No caso do meu falecimento, todas as minhas posses deverão ser entregues ao meu amigo e benfeitor, o Sr. Hyde. Isso mesmo. Hyde, eu creio que ainda não o conheço. O Sr. Hyde se apresentará de maneira oportuna para receber as ditas posses. Caso não se apresente, meu próprio advogado estará encarregado de distribuir toda a minha herança como achar apropriado. Isso parece um compromisso complicado, Henry. Eu acredito que o Sr. Hyde estará muito interessado em receber sua herança. Espero que não se incomode de eu perguntar, Henry, mas te vimos muito pouco desde o funeral. Não só eu. Ninguém tem te visto nas reuniões sociais. Eu tenho estado ocupado trabalhando no meu livro. E em outras coisas. E agora esse Sr. Hyde é um grande amigo seu e benfeitor? Desculpa a minha curiosidade, mas eu nunca ouvi falar dele. Eu esperava, Gabriel, que como amigo, simplesmente fizesse o que eu peço. Claro, Henry. E o seu pagamento? Não pense nisso. Eu tenho certeza que isso vai valer seu peso em ouro. É um bom rapaz, Gabriel. Eu tinha orgulho de ser amigo do seu pai. E tenho orgulho de ser seu amigo e cliente. Acredita na justiça, em corrigir erros. E eu também. Isso se trata de corrigir um erro muito grande. É tudo o que precisa saber. Bom, parece que ainda tem muito trabalho. Eu vou me retirar. Foi um prazer te ver, Henry. O prazer foi meu. Lembre-se e faça o que eu pedi, quando chegar o momento. Aproveite o livro. Desculpa. Vou cobrar do próximo cliente. Eu prometo. Senhor Utterson. Senhor Gabriel John Utterson. Você é ou não é o Gabriel Joe Utterson, representante legal do Dr. Henry Jekyll? Sim. Eu sou o inspetor Newcomb e agradeceria se puder me acompanhar até a delegacia. O quê? Eu diria que é um assunto de vida ou morte. Aconteceu alguma coisa com Henry? Pode-se dizer que sim, senhor. Alguma mudança, gente? Escuta, por favor, pode me dizer o que está acontecendo? Esse lugar é lindo. Harry Jekyll estava muito bem, não? Por acaso você sabe onde ele esteve essa última noite? Estou mais preocupado em saber onde ele está agora, inspetor.
Agora mesmo ele está trancado no laboratório e ele se nega a sair. Além disso, ele afirma ter uma arma apontada para a porta e ameaça atirar em qualquer um que entrar. O quê? Eu nunca ouvi algo tão absurdo. Eu guardaria essa reação, senhor, até ouvir a pior parte. Eu sinto informar, senhor, mas temos uma testemunha ocular que jura ter visto o Sr. Henry Jekyll matando alguém à noite. Me desculpa, inspetor, mas você claramente não conhece Henry Jekyll. Onde ele está? Disse no laboratório, certo? Sim, ele... Eu sei bem onde fica. Tenha cuidado, senhor. Ele disse ter uma arma. Henry Jekyll não é um assassino. Tenho certeza que ele nunca disparou uma arma em toda... É o Sr. Enfield, não é? Me chama de Richard. Acredito que o Gabriel logo estará de volta. Esteve trabalhando em seu caso a noite toda. Gostaria de um chá enquanto espera? Tem algo mais forte? Claro, com certeza. Sinto muito pelo seu problema, Sr. Enfield. Não tanto quanto eu, com certeza. Não tenho aparecido em público faz dias. Muito inconveniente. E a temporada de cricket está quase acabando. Você não entende, inspetor. Henry Jekyll não era apenas um cliente. Também era um amigo da família. O conheço a minha vida inteira. Amável, incrivelmente generoso e simplesmente não tem como este homem ter cometido um assassinato. Eu vou falar outra vez, Sr. Anderson. Eu tenho uma testemunha que diz o contrário. E o assassino de ontem se encaixa com os outros 4 desaparecimentos misteriosos que aconteceram nas últimas semanas. Mas pode ser que o seu amigo não seja só um assassino, mas um assassino em série. É impossível. Um homem não mata sem um verdadeiro motivo. Mas um homem culpado de um crime terrível que se dá conta de que simplesmente foi encurralado. O próprio Henry pode ter sido a vítima aqui. Houve tempo suficiente entre o disparo da arma e a minha chegada para que alguém colocasse a arma na mão dele e depois fugisse. Acho que tem lido muitos livros de detetive, Sr. Anderson. Pela minha experiência, a conclusão mais óbvia é a que prevalece. Talvez seja porque o senhor falha na sua investigação, inspetor. Só entrei no quarto dela para admirar um quadro que me disseram que ficava em cima da cama. E por uma incrível coincidência, a criada tinha decidido encerar o chão naquele dia e estava terrivelmente escorregadio. E eu não pude ir no alfaiate para ajustar a minha calça. E com a sorte que eu tenho, a calça caiu, escorreguei e caí da cama. Quando percebi, a pobre da Doris estava deitada na cama. Fiquei completamente em choque. Eu tentei explicar, mas ela ficou histérica. Você sabe como as mulheres são. Sim. Então ela gritou pelo pai e ele entrou antes que eu pudesse me recompor. Com a cara vermelha, me acusando de coisas. Realmente deve ter sido horrível. Eu só agradeço a Deus por pessoas decentes como Gabriel Utterson. Ao Gabe. Que ele seja melhor advogado que jogador de cricket. E ele conseguiu as declarações de boa conduta? Eu acredito que sim. Acho que estão aqui na escrivaninha. Sabe, a sua figura não se desperdiça também. Desculpa? Por isso, Gabe não te leva nos jogos. Ele se esforça muito para te manter escondida. Sr. Enfield? Sabe, o que dizem quando o lobo sai? Me dá um beijo, pelo menos. Eu mereço por ter aguentado jogar com seu marido por tantos anos. Sr. Enfield, por favor. Me chama de Richard. Você não é frígida igual a Doris, não é? Uma coisinha como você. Estou avisando. O Gabe não precisa saber. O tapado não perceberia nem se a gente fizesse no meio do campo em um jogo. Ah, claro. Eu cresci com 2 irmãos, Sr. Enfield.
Eu sei muito bem como lidar com um garotinho abusado como o senhor. Meu rosto! O que você fez? Tenho que ir no tribunal agora. Posso ir com o senhor e explicar o que aconteceu. O quê? Não, eu... Está tudo bem, senhora? Não sei. E com você? Está tudo bem, senhor Enfield? Sim. Sim. Está tudo bem. Estava de saída. Eu entendo que não é um bom momento, Sr. Utterson. Então eu vou esquecer do seu descontrole de mais cedo. O que é isso? O oficial encontrou isso no corpo. É para o senhor. Pela lei, eu devo confiscar isso como potencial evidência. Um suspeito tem direito à correspondência privada com o seu representante legal. A nossa justiça se baseia nisso. Mas suspeito do quê? Ele está morto, Sr. Utterson. Mas ele continua sendo suspeito, não é? Se tem algo neste envelope pertinente à minha investigação, eu quero esta carta e o senhor na Scotland Yard o mais rápido possível. Não se preocupe com isso, Hattie. O Gabriel chegará logo. Ele vai precisar de uma boa refeição antes de eu lhe contar o que aconteceu. Antes de eu ir, senhora, só mais uma coisa. Sim? O pagamento dessa semana. Oh, claro. E da semana passada? Sim, claro. Vou falar com o Gabriel assim que ele chegar em casa hoje. Obrigada, senhora. Devemos resolver isso tudo até o final de semana, não acha? Eu adoro esses casos rápidos. Mas o que disseram? Não começa. A causa da morte. Me diga, oficial. Quando o Sir Robert Peel estabeleceu o Serviço de Polícia Metropolitana, qual era o seu propósito? Resolver crimes, senhor. Incorreto. O propósito era para prevenir crimes. E onde são registrados os crimes? Nos arquivos? Então se deduz que quanto menos casos nós registramos nos arquivos, mais sucesso vai ter o serviço da Polícia Metropolitana. E quanto mais sucesso temos, menos percebem quando nós saímos cedo ou demoramos no almoço. Sim, senhor, mas a causa da morte... A causa é suicídio. A última coisa que eu quero agora é um assassinato. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? O Henry morreu. O quê? O que aconteceu? Isso é horrível só de pensar. Ele tirou a própria vida. E o inspetor Newcombe acredita que ele matou outras 5 pessoas antes. 5 assassinatos. Como podem pensar isso? Eu não sei. Uma mulher foi morta na noite passada. Alguém viu acontecer? Mas o Henry esteve aqui ontem à noite. A Hattie disse que abriu a porta para ele quase meia-noite. Não disse para eles? Bem, isso só iria piorar as coisas. Confirmaria que o Henry estava tarde da noite na cidade. Então não falou nada. E isso é certo? Eu não sei. Gabriel, se te pegarem mentindo para a polícia, vai ser o fim da sua carreira antes mesmo dela ter começado. Eu não menti. Você entendeu.
Como assim, antes de ela começar? O que é isso? Encontraram no bolso do Henry. É uma carta que está endereçada a mim. E você não vai abrir? Não tive coragem. Gabriel, você está encarando essa carta o dia todo. Por favor, anda logo, abre. Certo. O que é tudo isso? O que ela diz? Lê em voz alta. Querido Gabriel, as páginas desse documento são a confissão juramentada do Dr. Henry Jekyll. Me dói dizer que considero a mim mesmo totalmente responsável pela perda de 5 almas. E eu reconheço que isso possa ser um choque para você, Gabriel, querido amigo. No entanto, estou escrevendo esta confissão para que saiba a verdadeira causa desses terríveis eventos. Desde a morte dos meus pais, eu fui totalmente consumido pelo meu trabalho. Ocorreu-me que, embora o corpo deva inevitavelmente desmoronar com a idade, o processo de declínio é claramente acelerado pelas impurezas absorvidas naturalmente na existência cotidiana. Os simples atos de comer, beber, até mesmo respirar, trazem para o corpo uma série de elementos químicos e micro-organismos indesejáveis. Se tais impurezas fossem o combustível do declínio, pensei que se elas pudessem ser removidas de alguma forma, misturadas, filtradas ou queimadas, seria possível produzir uma tintura tão pura, tão livre de tudo que é destrutivo. Poderia ser suficiente para nutrir os doentes de volta à saúde, talvez até mesmo à beira da morte. Um elixir da vida, por assim dizer. Trabalhei até tarde da noite, até amanhecer, dormindo por 1 hora e depois voltando ao meu trabalho. À medida que o elixir se tornava mais claro e mais doce, o filtrado que se acumulava tornava-se mais escuro e cada vez mais mal cheiroso. Isso por si só é uma evidência tranquilizadora de que minha teoria estava correta. Como poderia uma mistura tão suja não ser prejudicial à saúde e até mesmo ao espírito? E foi assim, na minha pressa para completar a experiência, que me encontrei em tal estado de exaustão, que me veio à mente a ideia de que um gole do elixir poderia ser suficiente para me reenergizar e permitir que eu continuasse trabalhando. Mas tal foi a minha falta de concentração que cometi um erro fatal. Peguei na mão o vidro da mais pura podridão e o pressionei contra os lábios. Antes que pudesse me conter, a matéria escura entrou em meu corpo e quase instantaneamente queimou seu caminho até a minha alma. Se acalme, Gabriel. Seu estômago vai agradecer. Daqui em diante, meu relato deve ter a natureza e também o caráter de ser breve e impreciso. Não posso definir com precisão o efeito que a mistura teve sobre mim, exceto para dizer que talvez eu tenha criado sem me dar conta o que era... talvez a própria essência do mal. Tudo que sei
é que instantaneamente fui tomado por um impulso totalmente desconhecido. Impulso de apoderar, dominar e destruir. Não sei dizer se foi a liberação dos instintos básicos naturais latentes ou a contaminação do bem pelo mal. Mas eu estava simplesmente transformado em outro ser, diferente do Dr. Henry Jekyll. De alguma maneira eu ia para a cidade. De novo e de novo. 3 vezes que eu saiba, onde me encontrava com mulheres da noite. As levava de volta para casa e me envolvia em vícios e violências perversas demais para descrever, antes de me desfazer das mulheres de forma que sabia que não deixaria rastro, cremando seus corpos em um poderoso fogo. Quando uma das mulheres se negou a ir comigo para casa, o veneno se enfureceu de novo. Agarrei ela pelo braço e ela se defendeu, provocando uma fúria que me fez soltar vários golpes na cabeça dela. Foi só depois de tirar sua vida com tanta crueldade que finalmente recobrei minha consciência e percebi que desta vez tinha sido pego no ato. Não sei por quanto tempo o veneno me teve em suas garras. 15 dias? 15 semanas? Mas enquanto escrevo essas palavras, estou cheio de um remorso tão grande que não acredito que a redenção seja possível e que o perdão seja merecido. Destruí tudo que sobrou do meu experimento, para o mal que eu criei sem me dar conta nunca infecte outra alma. E agora, quando repousar a pena e selar minha confissão, darei fim à vida do infeliz Henry Jekyll. Eu vou queimar. Não, Isso foi fabricado, eu juro. seja o que for, é evidência de um assassinato. Bom, não há confissão mais clara que essa. Está dizendo que acredita em toda essa besteira de uma poção que transformou sua personalidade e o fez cometer assassinato? Devia me acompanhar nas celas em uma sexta-noite, Sr. Utterson. Tem muitos homens lá que tomaram uma poção ou duas e se meteram em problemas por consequência. Não é nada parecido. Olha, pode até ser uma grande besteira, Sr. Utterson. Pode ser que ele tinha inventado tudo isso na tentativa de salvar a sua boa reputação. Mas o fato é que essa confissão bate exatamente com os crimes em questão. Mas Sem falar que temos uma testemunha que virá dar depoimento hoje à tarde e que viu o Sr. Jekyll cometer o assassinato com os seus próprios olhos. Uma vez que isso tenha sido firmado e apresentado, eu vou informar à imprensa amanhã de manhã que os crimes foram solucionados e que o sequestrador e assassino era o falecido Dr. Henry Jekyll. Gostaria de falar com a testemunha. Eu acho que o senhor já fez o bastante, senhor. Como representante legal de Henry Jekyll, eu tenho o direito de interrogar qualquer testemunha. Como representante legal, Henry Jekyll está morto. Eu não vou levar a juízo um morto. Não, mas fará com que o condenem sem qualquer oportunidade de defesa. Mas o homem confessou. Qualquer um pode ter falsificado. Ninguém o viu escrever e ninguém o viu apertar o gatilho. A minha testemunha viu ele matar uma mulher. Eu não acredito. Muito bem. Eu vou permitir, mas como cortesia, que possa acompanhar o interrogatório. Mas se você interferir de alguma maneira,
Eu vou te expulsar. Tudo bem, senhora? É só a minha mão. Parecia bem ontem, mas inchou e ficou vermelha durante a noite. Ainda bem que o Gabriel saiu cedo. Não vai contar pra ele, senhora, sobre o Sr. Enfield? Estou esperando o momento adequado. O problema do Gabriel é que ele só vê o lado bom das pessoas. Sabe, senhora, às vezes temos sentimentos por pessoas, ainda que por um instante. Sim? Tenho a impressão que o Dr. Jekyll era um bom homem. Espero que esteja certa. Eu nunca fiz nada assim antes. Fique à vontade. E tente lembrar de tudo claramente. Eu sou o inspetor Newcombe. E esse é o... Sr. Utterson. Ele vai assistir. Olha, eu já disse pro oficial tudo o que eu vi. Ah, eu sei. Isso é só pra oficializar. Você pode me dizer o seu nome completo, por favor? É Penny. Penny Keaton. Mas pelo meu trabalho, eu acredito que muitos me conhecem como... Obrigado, senhorita Keaton. Muito bem. Agora, poderia me dizer onde estava quando percebeu algo estranho? Eu estava na minha casa, na rua Wheelbarrow, me preparando para começar a trabalhar. E que horas foi isso? Provavelmente umas 11 horas, eu acho. Que tipo de trabalho você faz que começa às 11 da noite? Eu achei que isso era óbvio, Sr. Utterson. Por favor, continue, Sra. Keaton. O que você escutou? Bom, primeiro era uma conversa entre um homem e uma mulher. E então ela começou a gritar. Parecia que ele estava arrastando ela. E o que você fez? Eu corri para minha janela para dar uma olhada. E foi quando eu o vi. E quem foi que viu? O Dr. Jekyll. Ele estava curvado sobre uma mulher que estava no chão. Subiu em cima dela e bateu na sua cabeça. E você tem certeza que era ele? É, eu tenho. Como você conhece o Dr. Jekyll? Digo, deve ter conhecido ele antes para poder reconhecê-lo. É você que está conduzindo esse depoimento ou sou eu? Todas as mulheres da rua Wheelbarrow conhecem o Dr. Jekyll. Um regular, não é? Ah, sim. Todo dezembro, regular como um relógio, ele passava de abrigo em abrigo repartindo remédios para todas as crianças doentes. Ele curou a minha tosse quando eu era criança. E a mulher? Você a reconheceu? Sim. O nome dela era Lily Palmer. Podemos assumir que o ramo de trabalho dela era similar ao seu? Sim. Mas eu vi que ela era muito exigente. Deve ter brigado com ele por isso. Bom, somos gratos pelo seu depoimento, Sra. Keaton. Agora, se não tem mais nada a dizer, pode escrever o seu nome e o seu endereço na parte inferior do papel e pode seguir o seu caminho. Eu nunca usei uma caneta antes na vida. Permita-me. É Penny Keaton, não? Se escreve Keaton. Se você diz. E o endereço? Quarto 5A, rua Wheelbarrow. Isso é tudo, inspetor. Sim. Eu posso ir agora? Sim, claro, Sra. Keaton. E obrigado de novo. Viu só, inspetor? Remédio grátis para o pobre. Esse é o tipo de homem que era Henry Jekyll. Parece que você está esquecendo de um pequeno detalhe. Ele bateu em uma mulher até ela Caso de morrer. identificação equivocada, tenho certeza. E a confissão? Falsa. Sr. Utterson, o senhor não conhece aquela expressão santo do pau oco? Escuta. Se falar com a imprensa amanhã, o nome do Dr. Jekyll entrará para a história como um assassino louco.
Ele pelo menos merece um julgamento justo. Eu já falei, não vai haver outro julgamento. Pelo menos deveria ter uma investigação adequada. O senhor faz ideia, Sr. Utterson, de quantos casos não resolvidos temos nos arquivos nesse exato momento? Eu tenho a oportunidade de ligar 4 sequestros e um assassinato a um único suspeito e fechar 5 casos em apenas uma tacada só. Eu não vou desistir por um capricho. No Eu entanto, protesto, senhor. Escute. no entanto, se você montar uma defesa sólida, eu vou levar em consideração. Bom, dito isso, eu vou adiar o meu anúncio sobre o caso até depois de amanhã. Você tem um dia, Sr. Utterson. Use com sabedoria. Quarto 5A, Rua Wheelbarrow. A porta tá aberta. Na verdade, não tem fechadura. A cama é perto da janela, eu estarei em 1 minuto. Como? Boa tarde. Eu gostaria de saber se a senhorita poderia me contar mais sobre o que viu. Você não é policial, é? Não. Na verdade, eu sou um amigo do Henry Jekyll. Só estou tentando entender o que aconteceu. Bom, pergunte o que você quiser. Mas se não se importa, eu tenho que lavar a minha roupa. Sim, claro. Por favor, à vontade. Pode sentar se quiser. Na cama? É onde todo mundo senta. Então, essa aqui é a janela por onde você viu tudo? É. Ele me olhou nos olhos quando levantou. Como se não se importasse. O que está fazendo? Eu tô lavando a minha roupa. Eu só tenho um vestido. Eu não posso lavar ele e usar ao mesmo tempo, não é? Por favor, fique atrás do biombo. Você que sabe. O que a senhorita estava dizendo? Que eu só tenho um vestido. Não, é sobre o Henry. Você disse que ele não se importou quando você o viu. Sim. É engraçado se pensar bem. Ele só olhou pra mim. Como se ele quisesse ser visto. Como o quê? Por favor! Eu tenho que continuar. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco. E onde a senhorita trabalha? Onde você tá sentado, querido. Foi de muita ajuda, senhorita. Obrigado. Vou deixar aqui o meu cartão. E também algo pelo incômodo. Agradeço muito. Com certeza isso ainda vai me dar pesadelos. Eu ainda vejo ele agachado sobre ela, com aquela bengala na mão, batendo na cabeça dela várias vezes. Como que é na mão? A sua bengala. O Henry nunca usou uma bengala. Ele usou aquela noite. É o Sr. Pole, não é? Sim, senhor. Você serviu a família por bastante tempo? Toda a minha vida adulta, senhor. Então suponho que a polícia tenha feito muitas perguntas para o senhor.
Eu sempre pensei, senhor, que a qualidade mais importante para servir um cavalheiro era a discrição. Eu agradeço sua lealdade com Henry, Sr. Paul, mas não estou trabalhando com a polícia. Sei exatamente quem você é, senhor. Então o senhor sabe que eu sou um amigo muito próximo do Henry. Portanto, se tiver algo indiscreto... Os fatos são exatamente os mesmos que eu contei para a polícia, senhor. Exceto Sim? uma das criadas me reportou que ela ouviu estranhas idas e vindas tarde da noite, senhor. Você suspeita que seja o Henry? Bom, senhor, em uma ocasião, a jovem ficou tão preocupada que se levantou de sua cama e foi investigar. Me informou no dia seguinte que ela viu uma dama e um cavalheiro entrando na propriedade pela porta dos fundos, bem depois da meia-noite. Ela descreveu a dama como alguém desgrenhada. E o cavaleiro? O cavaleiro era, sem sombra de dúvida, o Dr. Henry Jekyll. Então, quer dizer que a descrição da testemunha bate exatamente com a confissão do Henry? Mais ou menos. Mais ou menos? Ou exatamente? Exatamente. Ele tentou agarrar uma mulher e arrastá-la, mas ela se negou. Ele bateu nela até a morte. E a hora do assassinato? Bate com a visita do Henry aqui? Bate. A mulher foi morta por volta das 11 da noite. O tempo exato para o Henry cruzar a cidade e chegar aqui à meia-noite. Se ele fosse o assassino. Então não tem nenhum argumento a favor da defesa, Gabriel. Fica pior ainda. Eu fui até a propriedade do Henry para falar com alguns funcionários. O mordomo disse que uma das criadas viu Henry trazer uma mulher para casa a altas horas da noite. Eu vou dormir agora, se estiver tudo bem. Hattie, preciso perguntar uma coisa para você. Quando o Dr. Jekyll chegou aqui em casa naquela noite, ele carregava uma bengala? Não, acho que não. Mas é claro que não. Eu não lembro de ter visto Henry usar bengala. Ele não estava usando quando entrou no escritório. Mas é que a testemunha disse que essa era a arma do crime. Se eu me apresentar no tribunal e levasse a Hattie como testemunha, faria qualquer jurado pensar. Prefiro não ir para o tribunal, senhor. Não se preocupe, não vai ter julgamento, é só uma hipótese. E se, hipoteticamente, eu fosse a juíza, eu pontuaria que você não viu Harry há semanas antes da visita dele. E é muito provável que um homem da idade dele pudesse começar a usar bengala nesse tempo. Não precisa ser tão orgulhosa. Só estou sendo advogado do diabo. E quanto à confissão escrita? Ela pode ter sido forjada. E pode ter sido colocada no bolso dele por quem o matou. Já checou a caligrafia? Não. Não chequei. Esse é o testamento que Henry me deu na outra noite. Foi escrito à mão. Então? Parecem
iguais. Sei que quer acreditar que ele é inocente. Mas você pensa isso de todos. E teve notícias do Sr. Enfield? O julgamento, esqueci completamente. Não se preocupe, ele decidiu se declarar culpado. Assumiu tudo. Saiu no jornal de hoje de manhã. Recebeu uma multa de 50 guinéus. Me pergunto o que houve. Talvez eu não seja assim um bom juiz de caráter. Se não se importa, Sr. Utterson, senhor, eu estava pensando... O quê? Bom, esse homem, Dr. Jekyll, ele não tinha uma bengala quando chegou, mas tinha uma maleta. Sim, ele tinha uma maleta. Eu mesmo a vi. O que eu quero dizer é... É assim. Você segura isso e finge que é a maleta do Dr. Jekyll. E finge que isso aqui é uma bengala. Agora, você tenta me agarrar e me bater com a bengala. Eu acho que eu não devo... Tá tudo bem, só tente. Vai entender logo, logo. Muito bem. Agora, tenta me agarrar. Vai em frente. Agora, como você vai bater nela com a bengala? Se você fizer isso no julgamento, com toda certeza os jurados pensariam melhor. E a testemunha mencionou alguma coisa sobre uma maleta? Não. Aonde você vai? Perguntar a ela? Se essa é a única defesa que eu tenho, preciso de certeza. Está ficando tarde. Não se preocupe. Acho que ela ainda está acordada. Quanto você disse que era mesmo? 2 centavos. 2 centavos? Você tinha dito 1 centavo. Pelo que você pediu, são 2 centavos. Muito justo. É melhor do que pagar 50 guinéus, com certeza. A porta não tá trancada. O que você acha que está fazendo? Não deixa ninguém entrar. Não quero que me vejam aqui. Meu Deus do céu. Você? O que você quer? Você falou com ela? Eu bati na porta, mas ninguém respondeu. Eu disse que estava ficando tarde. Qual o seu plano para amanhã? Eu vou voltar à residência do Jekyll. Com sorte, vou conseguir conversar com aquela criada que viu ele à noite. Acho que o mordomo escolheu as palavras com muito cuidado. Gostaria de ouvir essa criada. Venha. Vamos nos deitar. Já fez o suficiente por hoje. Mas é que... Só mais um minuto, eu quero dar uma olhada na confissão mais uma vez. E ver se tem algo mais que não se encaixa. Não demore.
ácido sulfúrico. Sr. Utterson. Não, de novo não. Sr. Gabriel John Utterson. Você sabe muito bem quem eu sou. Me desculpe, senhor, mas eu estou aqui de forma oficial. E devo pedir que você acompanhe a mim e a oficial até a delegacia. E, por favor, traga qualquer documento que o senhor tenha do Dr. Jekyll, incluindo aquela confissão. E o que foi dessa vez? Eu acho que é melhor conversarmos na delegacia, senhor. Qualquer coisa que tenha para me dizer, pode dizer na frente da minha esposa, inspetor. Muito bem. O senhor será formalmente acusado de sequestro e possível assassinato de uma tal Penny Keaton ontem à noite. O quê? O que aconteceu com ela? Ela desapareceu, Sr. Utterson. Bom, parece que o jogo virou. Por favor, inspetor, você não pode pensar que eu tenha algo a ver com isso. Bom, Henry Jekyll está lá embaixo nesse momento no necrotério. E eu posso dizer com certeza que não foi ele. Se outra mulher desapareceu, só prova que meu argumento que Henry Jekyll não foi responsável pelos assassinatos anteriores. É bem interessante. Muito conveniente, inclusive. Especialmente porque a mulher em questão era a minha principal testemunha. Eu teria que ser um imbecil para tentar algo tão óbvio. Não posso descartar a possibilidade, Sr. Utterson. Ontem à noite, um distúrbio foi reportado na rua Wheelbarrow. Uma mulher gritando, uma confusão tremenda. E ao chegar no quarto 5A, o meu oficial encontrou o local meio bagunçado. E a Sra. Keaton tinha desaparecido. No entanto, o que ele encontrou foi isso. O seu cartão, Sr. Utterson. Na cena do crime. Você nega que esteve lá? Não, mas é claro que não. Deixei o meu cartão ontem quando a visitei. E por acaso foi tratar algum assunto pessoal? Eu fui perguntar a ela o que ela viu. E o que foi que ela disse? Disse a mesma coisa de quando esteve aqui. E você? Você não a encorajou a mudar a sua história? Pagando? Ameaçando? Não, de jeito nenhum. E isso foi à tarde, você disse? Foi sim. Que engraçado. Porque várias mulheres disseram que viram um cavalheiro que bate com a sua descrição se aproximando da rua Wheelbarrow por volta das 10 da noite. Que é mais ou menos na hora que ouviram os gritos dela, não é? Bem, sim, eu voltei lá à noite e... E por que você foi fazer essa visita a ela? Ouvir ela contar a mesma história pela terceira vez? Ou talvez você goste da companhia dela, né? Se eu sequestrei Penny Keaton, onde ela está? O que diabos posso ter feito com ela? Eu não saberia, Sr. Utterson. Talvez tenha jogado no rio. Ou talvez tenha levado ela para casa do Henry Jekyll e queimado no forno. Talvez trabalhassem juntos desde o começo. Agora eu vejo. Vocês dois sequestravam as mulheres para suas próprias devassidões. E quando pegaram o Jekyll em flagrante, tinha duas opções. Ele levar toda a culpa ou inventar algum plano ridículo para poder culpar uma terceira pessoa. A terceira pessoa tem um nome. Olha, você pegou isso do meu cofre esta manhã. É o testamento de Henry Jekyll. Ele escreveu recentemente e deixou todo o seu patrimônio para alguém chamado Sr. Hyde. Logo depois disso, ele morreu
em circunstâncias misteriosas. Sr. Hyde? Quem é esse? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas seguramente está orquestrando tudo isso para colocar as mãos na herança. Preciso que leve uma mensagem pro Gabriel na delegacia, Hattie. É muito importante e ninguém pode te impedir, ok? Vou pegar uma carruagem para a casa do Jekyll e tentar falar com alguém. O Gabriel quer ir ele mesmo, mas... Claro, senhora. Se eu estivesse envolvido em alguma conspiração, qual seria o benefício em sequestrar a Penny Keaton? Está andando em círculos, inspetor. Aparentemente, a Sra. Utterson quer que você saiba que ela foi até a casa do Jekyll. Do que se trata? Eu tive a ideia de ir até a casa dele e conversar com os criados. Ela obviamente foi no meu lugar. Ela vai ter dificuldade para falar com alguém lá. O quê? Eles foram embora. Foram embora ontem à noite. Quer dizer que não tem ninguém lá? Inspetor, você tem que me deixar sair. Minha esposa pode estar em perigo. O que quer dizer? 5 mulheres estão desaparecidas ou assassinadas. E até onde eu sei, quem quer que seja responsável ainda está por aí. Se eu não voltar em 10 minutos, por favor, vá a Scotland Yard e procure o inspetor Newcomb. Sarah! Sr. Hyde, eu suponho. Henry. Você estava certo da primeira vez. Não é meu nome real. Mas pareceu um codinome adequado para um homem escondido por meio século. O que é tudo isso? Eu adoraria explicar, Sr. Utterson. Mas é uma história muito longa. E eu preciso ir embora. Entrarei em contato no devido momento para reclamar minha herança. A sua herança? Tudo legal e às claras. Henry assinou o testamento na sua presença. Você parece ter esquecido que eu tenho uma arma.
E você parece estar esquecendo que eu tenho sua esposa. Ácido, Sr. Utterson. Esta é a minha fórmula especial. E eu tenho certeza de que já ouviu histórias sobre as mortais piranhas nos rios das selvas que podem comer um homem até os ossos em 5 minutos. Mas, de acordo com os meus experimentos, esta fórmula em particular pode dissolver uma mulher até os ossos em apenas 1 minuto. Seus experimentos? Nós, homens das ciências, temos nossos interesses particulares. Quanto mais o meu irmão acreditava que os ácidos eram a causa dos males dos corpos, mais eu ficava fascinado pelas suas propriedades. Vocês dois eram irmãos? Irmãos gêmeos idênticos, caso não tenha percebido. Idênticos em tudo, menos em nossos destinos. Nosso pai era cientista também. E com a chegada de 2 gêmeos, veio a oportunidade de levar em frente seu maior estudo científico. Responder à eterna questão: natureza versus criança. O que acontece se você pegar 2 crianças idênticas e criar uma na luz, em liberdade, e o outro na escuridão, aprisionado? Um exercício cruel e vergonhoso que, uma vez iniciado, não poderia ser divulgado. E assim, fiquei trancado, escondido, fora de vista. O Henry sabia que tinha um irmão? É claro que sim. Eu fui uma grande vergonha para ele a vida toda. Até que os nossos pais morreram e ele teve que vir até mim para pedir o meu perdão. As minhas condições foram bem simples. Eu continuaria escondido, fora de vista, para proteger a sua boa reputação. E tudo o que eu queria era uma chance de fazer os meus próprios estudos, ter meu próprio laboratório aqui embaixo. E um pouco de liberdade para entrar e sair quando quisesse. Escondido pelas trevas, é claro. E então, meus experimentos começaram. Começou bem simples. Pequenos roedores eram suficientes para saciar minha curiosidade. Ratos e ratazanas eram fáceis de encontrar aqui. Me fascinava ver toda a terra e a sujeira de seus pelos emaranhados se soltando imediatamente pelo primeiro contato com um simples banho de ácido. Então, com o tempo, o pelo se soltava expondo a pele crua e rosa. Então, lentamente, como tirando as camadas de uma cebola, a criatura se tornava cada vez menor. A pele, o músculo, os órgãos e, finalmente, até mesmo os menores ossos se dissolviam. E o que tem de bom nisso, você pergunta? Eu não vejo nada de bom nisso. Muito bem. Se quer se livrar dos roedores, existem outras formas muito mais eficientes. Mas quando se quer se livrar de um ser humano... Quer dizer o Henry? Olha, eu até pensei em me livrar do Henry. Tomar o lugar dele. Desfrutar a vida que era meu direito, mas me foi negada por tantos anos. Mas para fazer isso, não poderia sobrar nenhum rastro. Nenhum. Levou várias semanas, mas finalmente estava pronto. Meu banho de ácido tamanho real. O Henry até pagou pelos materiais. O pobre coitado não fazia ideia. Mas como testar? Primeiro eu pensei nos criados.
Sempre tinha mulheres jovens andando pela propriedade, pegando isso ou polindo aquilo. Eu ouvi os sons dos seus pés por anos e finalmente pude vê-las. Mas o Henry saberia se uma delas sumisse. De qualquer forma, eu aprendi ao longo dos anos pelos jornais que existia um outro tipo de mulher que estava sempre disponível, se eu soubesse onde procurar. A primeira veio comigo com facilidade. Estava acostumado a usar as roupas do Henry e a cortejei como um cavalheiro. A única diferença entre nós era a bengala. Anos de cárcere enfraqueceram meus membros e me deixaram manco. E eu sabia que teria que trabalhar nisso. Claro que carnes e ossos humanos são bem diferentes daqueles dos roedores. Primeiro era necessário fazer alguns testes com amostras menores. Os resultados foram decepcionantes. Até o osso do menor dedo de uma mulher tem quase 10 vezes o diâmetro do osso de um rato. Várias horas depois, as amostras continuavam claramente humanas. E o que aconteceu com a mulher? Bem, ela sangrou até morrer. E fez uma sujeira. E então eu coloquei ela no banho. Eu sabia que a Fórmula faria o seu trabalho nos próximos dias. E assim foi feito. De vez em quando aparece uma nova cobaia, até eu ficar satisfeito com o ácido. Cobaias? Mas eles eram seres humanos. E eu sou o quê, se não uma cobaia? Eu também não sou um ser humano. Eu trato os outros como eles tratam a mim. Nem melhor, nem pior. Mas então um desastre aconteceu com a quinta cobaia. Essa era mais esperta que as outras. Menos impressionada pela minha roupa e minha bengala de prata. Ela não quis vir. E quando a agarrei pelo braço, ela gritou. E eu fiz o que tinha que fazer. Eu bati nela com um bastão. Uma vez, 2 vezes, e ela continuava gritando. E então eu bati nela várias vezes até que o cérebro dela estava por todo o chão. E quando eu levantei, eu vi o rosto de uma outra mulher olhando para mim. Penny Keaton. Era esse o nome dela? A mulher dos 5A? E por que você não se escondeu? Porque me ocorreu naquele momento que não foi o meu rosto que foi visto. Para todos os efeitos, era do Henry. Então meu plano mudou. Eu percebi que o Henry era mais valioso para mim vivo do que morto. Para cada ato questionável que eu pudesse vir a ser pego, ele poderia ser o culpado no meu lugar. Então por que atirou nele? Você está se adiantando, Sr. Utterson. Essa noite, ele estava fora de casa, visitando você. Eu escrevi um testamento e queria que ele assinasse na sua presença. Por infortúnio, voltamos para casa ao mesmo tempo. E ele viu minha bengala, coberta de sangue. Eu não tinha como negar a evidência, e então contei tudo sobre os meus experimentos. Ele ficou indignado. Chegou a sacar a arma que um dia foi do nosso pai. Faltou força para ele apertar o gatilho. Nós dois sabíamos disso. Então, o seu último ato de covardia foi apontar a arma para si mesmo, cheio de culpa pelo que ele havia soltado no mundo ao me libertar. Então, respondendo à sua pergunta, Sr. Utterson, eu não atirei no meu irmão.
Foi suicídio puro e simples. Mas isso me deixou o problema da testemunha do meu crime. E o Henry teve que assumir a culpa. É claro que eu estava ciente da reputação do Henry de bom doutor. E se ele ia cometer um crime como assassinato, tinha que ter uma razão plausível. Então, eu tive a ideia de um experimento. Uma fórmula complexa que, quando se bebia, produzia uma completa transformação de caráter. Que transformava Jekyll em Hyde, por assim dizer. E assim nasceu a confissão do Henry. E então eu só precisava disparar a arma mais uma única vez no chão para alertar a polícia antes de fugir aqui para baixo. O que você quer? Primeiro abaixe sua arma. Muito bem. Agora suba as escadas e saia deste prédio. A dama e eu vamos para o norte, mas entrarei em contato para vender a propriedade e transferir os fundos. Quando eu estiver satisfeito, eu vou considerar devolver a sua esposa para você. Como você espera que eu concorde com isso? Não confia na palavra de um cavalheiro? Seu irmão era um cavalheiro. E existe uma outra palavra para você. O que quer dizer? Henry Jekyll foi um homem que ganhou respeito. Eu tenho pena de você. Você pode ter o rosto dele, mas jamais alcançará seus feitos. Feitos? Talvez você queira provar um pouco dos meus feitos. Uma amostra do que vai acontecer se ficar me desafiando. Não. Uma salpicada no rosto. Como recordação permanente do seu maior erro. Não faça isso. Está quase feito. Maldição! Não sabia que podia bater assim. Acho melhor termos certeza. Ele se foi. Eu acho que sim. Muito obrigado por sua declaração, Sr. Utterson. E como está sua esposa? Não se importe que eu pergunte. Está se recuperando bem, obrigado. Devo dizer que ela é surpreendentemente forte. E tem um belo gancho de direita, pelo que eu soube. Sei que pareceu meio escandaloso, inspetor, mas foi o que aconteceu. Eu juro e... Bom, você viu o porão. Ah, sim, eu vi um porão, sim. Com um modesto laboratório. Não muito diferente do Henry Jekyll. Mas lá tinha ácido. Nós drenamos. Com muita dificuldade, na verdade. Encontrou os corpos? Nós encontramos um lodo.
que pode, ou não, ser de origem orgânica. Francamente, pode ser qualquer coisa. Mas, em poucas palavras, não temos evidência que esse Sr. Hyde tenha existido. E como fica o Henry? Bom, eu não estou convencido da sua inocência, se é o que me pergunta. Mas eu acredito que, se não houver mais desaparecimentos misteriosos, eu acho que podemos declarar esse assunto encerrado. Não é exatamente o veredito de não culpado. Eu falei pra você que jamais haveria um julgamento. Seja grato por eu não ir à imprensa com uma loucura dessas. É claro que eu tenho que pensar na minha reputação. E eu ainda sou suspeito do que aconteceu com o Peniquita? Você teve sorte que esta manhã eu recebi a visita de um jovem cavalheiro que estava disposto a dar uma declaração sob a condição do anonimato. Parece que estava presente durante o sequestro da senhorita Keaton. Ele não viu muito, mas viu o suficiente para ter certeza que não era você. E como eu poderia ter certeza? É alguém que me conhece? Eu não saberia dizer, Sr. Anderson. Por que está tão deprimido? Conseguiu o que queria. Sem contar que não estamos falando da herança. O quê? Da herança. Eu suponho que o senhor tenha lido o testamento. O Sr. Hyde se apresentará de maneira oportuna para que receba as ditas posses. E caso o senhor não se apresente, o meu advogado distribuirá toda a herança de forma, Sr. Gabriel Anderson, da maneira que lhe for mais apropriado. Se acreditarmos que o que sobrou do Sr. Hyde reside atualmente no fundo de um balde, isso potencialmente transforma o senhor em um homem muito rico, Sr. Anderson. Hattie, Sarah está acordada? Está descansando. Achei melhor deixá-la quieta. Tem razão. Hattie, você poderia, por favor, levar isso para a cozinha para ver se temos os ingredientes para fazer uma das misturas do Dr. Jekyll? Claro. O que é isso? Estava no livro. Querido Gabriel, suspeito que possa demorar até que seu incômodo digestivo ou sua esposa, Sarah, te obrigue a recorrer ao livro que te dei. Assim, quando ler isso, é provável que tenha acontecido muitas coisas surpreendentes. Como provavelmente descobrir que eu tenho um irmão chamado Edward. Sua vida tem sido muito sofrida, e espero que, com o tempo, o considere como um igual a mim, um cientista e um amigo. Por ora, sei que vê o mundo com suspeita e ódio, como faria qualquer um em sua posição. Por favor, mostre para ele que ainda existe muita bondade no mundo. Não acho que ele saiba. Não posso pensar em ninguém melhor para a tarefa que você. Seu amigo, Henry. Sabe de uma coisa? Uma casa como essa precisa de muita manutenção. Eu sei. É quase certo que isso esteja além da minha capacidade. Por isso eu vendi. Fez o quê? Vendi o lote, a casa, os terrenos, até os equipamentos do laboratório. Mas Henry... O Henry não se importaria. Sempre odiou esse lugar. Vivia dizendo que tinha péssimas lembranças. Agora eu sei por quê. E por quanto você vendeu ela?
Bem, digamos que o suficiente para dar uma enfermaria completa e abastecida para cada abrigo de Londres, em nome do Dr. Henry Jekyll. Isso parece exatamente o que ele iria querer. Mas eu fiquei com o suficiente para cobrir os gastos com um modesto escritório de direito próprio, em nome de Gabriel John Utterson. Das 9 às 5 da tarde? Das 8 às 6, com meia hora de almoço. Então, como está o seu estômago hoje? Absolutamente bem, obrigado. She wore diamonds on her face, beautiful and full of grace. All at once and at a glance, a sleight of hand, a second chance. No one knows or understands the reasons why the running man, incomplete and locked inside, like all the secrets that we hide. Shadows dance where they once danced, teardrops fall like shattered glass. Words are whispered with regret, like winter nights and wincy yet. Suicide, but no one died, like all the secrets that we hide. Secrets that we hide, unspoken. Demons we disguise with secrets and lies. All the lost goodbyes are thrown away. Silence in the soul. Nothing left to say. You loved her more than she'd ever know. Was locked away, will never show. No lucky charm, no thunderball, no just for kicks, no curtain call. We can slip and we can slide, like all the secrets that we hide. The secrets that we hide, unspoken. The demons we disguise with secrets and lies. All the lost goodbyes are thrown away. Silence in the soul. Nothing left to say. Some nights he lays there, just remembering, lost in the darkness, his hand shaking.